Quais são os ritos da missa? Vamos lá, ó. Ritos da missa. Rito de entrada, ele é composto de procissão de entrada, acolhida, ato penitencial, hino de louvor e oração chamada coleta. Não é de dinheiro, não. Coleta de intenções. O que vocês gostariam de saber desses ritos iniciais da missa? Para não demorar muito. Tem alguma pergunta que vocês gostariam de ouvir? Acolhida. Então, normalmente, essa acolhida é feita pelo animador, não é? Antes. Essa acolhida aqui é do padre. Então, mas a acolhida é do padre. Tá, então vamos lá. Não sei se vocês usam folheto, não, aqui usam folheto. Então, aí tem um papel importantíssimo o animador, hoje se chama animador, antes se falava comentarista. A CNBB tirou a palavra comentarista porque comentário é comentário de jogo, né? Dá a impressão que está comentando. Não se comenta a missa. Não tem que falar agora. Agora o padre vai fazer. Isso é errado. Não é agora. Porque a missa se desenvolve dentro do rito. Não é? É natural, é um processo. Né? Então, esse comentarista é muito importante. Esse animador. É aquele que chega e vai dizer: bom dia, meus irmãos e irmãs. Ou boa noite, boa tarde. Normalmente lê o textinho lá, né, do folheto. Prepara antes. Na catedral eu preparo diferente. Eu preparo. O folheto é apenas um instrumento. Eu preparo a introdução e preparo a oração da Assembleia. E a introdução das orações. Às vezes ali são horríveis. Então isso vocês podem fazer também junto com a equipe, quando vocês se preparam. Né? E quando vocês têm um comentário ali, olhem para o povo. A coisa mais trágica. Eu não consegui ainda tirar o comentário durante a semana da catedral. Mas vai, coitadinha, aquelas senhorinhas. Hoje é dia de São Benedito, agora vamos ficar de pé para começar a entrar. Eu perguntei outro dia: vocês sabem o que a comentarista disse? A Assembleia falou: não. Eu falei: está vendo? Não adianta ser comentarista, sabe? Ficou. A CNBB diz que o comentarista já está na UTI. Eles querem tirar isso. Por quê? Porque faz, às vezes, um longo discurso, e não é isso, ou lê mal. Boa noite, meus irmãos queridos, sejam todos bem-vindos. Estamos reunidos para celebrar a Eucaristia, no 28º domingo do tempo comum. Estamos reunidos para celebrar a Páscoa de Jesus, nossa Páscoa semanal, ou estamos reunidos para celebrar o mistério pascal do Senhor Jesus. E hoje o Senhor nos convida para avaliarmos até que ponto somos participantes da mesa da Eucaristia. Com o coração em festa, com alegria, porque somos uma igreja aqui reunida, iniciamos nossa celebração cantando. Ponto. Não tem que falar ficar de pé, não tem que falar o padre fulano para rezar, não tem que falar nada disso. Às vezes a gente lê nas intenções, né? Antes de começar tudo isso, a missa hoje será celebrada das seguintes intenções. A gente lá na catedral lê 7º dia, 30º e aniversário. E aí todo mundo em pé e já faz a procissão de entrada, já entra o canto bonito. O canto bonito. E quando... Tem uma coisa que as pessoas esqueceram, viu, Alda? Eu acho que tem que, não sei se vocês fazem aqui, mas no nosso tempo lá no concílio, fazia-se isso, era muito bonito. E eu falei isso outro dia lá na das 11h30. Falei assim, é um canto novo de comunhão, a vinha do Senhor, né? É um canto bonito. Vai lá na frente e ensaia o refrão antes da missa, 10 minutinhos, quem estiver lá, ele fala, ensaia o refrão, mas não é ensaiar. Sabe o que você vai fazer? Gente, hoje a liturgia aqui, nem começou nada, nem começou com... Hoje a liturgia vai falar da vinha do Senhor. Olha esse canto como é bonito. Vamos já nos preparar para participar.
Leiam junto aqui, ó. A vinha do Senhor. E todo mundo leu junto. Vamos cantar isso agora? Assim, ó. Olha só vocês. Você, ao mesmo tempo que você dá ambiente para a turma de conversar, né? Na catedral não tem muita conversa, mas tem uma igreja aqui que eu fico boquiaberto como conversa antes. É o Divino Salvador, né? Como conversa antes de começar a missa. Então, você já dá um clima. O ensaio já é um clima, né? E aí faz a introdução, a motivação, procissão de entrada, e aí o padre já vai acolher, né? Ele não vai mais falar nada que o comentarista falou, porque essa parte do comentarista, quem deve fazer é o padre. Por isso que o comentarista vai sair logo. Não sei porque ainda está na UTI. Né? Então, acolhida e em seguida o ato penitencial. Essa acolhida do padre é uma acolhida chamada apostólica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam todos bem-vindos à nossa assembleia, à nossa reunião, à nossa Eucaristia, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, O ato penitencial, preste bem atenção, acho que vocês sabem disso, tem algumas fórmulas, não é? Quando vocês tiverem dúvida, pega o missal, esse missal. Aqui na frente, um dia que vocês tiverem tempo, aqui na frente tem todas as orientações práticas que deve fazer e não deve fazer. Portanto, em cursos a gente não fica fala essas coisas, né? Então aqui, ó. Está na página 390 o rito penitencial. O primeiro módulo é esse, né? O padre introduz o rito penitencial e ele fala: confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso. Ele termina: Deus, rico em misericórdia, né? Tenha compaixão de nós, perdoa os pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Aí canta-se só: o Senhor tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós, Senhor tem piedade de nós. Essa é uma fórmula. A fórmula 2 do rito, ele faz a introdução e se fala: tende compaixão de nós, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Veja, não se reza o eu pecador, o confesso. Não é? Rezou-se isso: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Esse é o rito penitencial 2. A fórmula 3 é aquela que a gente canta: Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Tá? Então a gente, quando, e aqui no missal, tem incisões. O que é incisões? Essas frases, antes do Senhor ter piedade de nós, para o tempo comum, para os tempos da liturgia. Logo ali na frente, ó. Há invocações alternativas para os diversos tempos. Tempo comum, Páscoa, Quaresma. Então, quando a gente rezar o ato penitencial com essas incisões, por exemplo, Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Não se reza o confesso. Tem gente na catedral ainda que não aprendeu isso. Eu estou lá mirando. Reza o confesso e ele faz com incisão. Essa aqui é uma outra fórmula. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Tá? E a quarta fórmula é, na tempo pascal, substitui tudo isso pela aspersão. Tá? Obrigado. E termina o ato penitencial com o hino de louvor. O hino de louvor, que é o Glória, não tem nada a ver com o tempo de Natal, vocês sabem disso, né? O hino de louvor é aquele que os anjos cantaram, não tem nada disso. Hino de louvor é um hino cristológico, que significa louvor ao Pai por meio do Jesus Cristo, Cordeiro imolado, e lá no finzinho tem a última frase: na ação do Espírito Santo. Isso é hino de louvor. Então,
Por que a gente canta só de domingo? Porque é o dia do Senhor. Durante a semana é missa ferial, não é necessário cantar. Pode cantar, mas não é necessário. Mas o domingo, dia do Senhor, o que você faz? Louva a Deus, bendiz a Deus, glória a Deus nas alturas. Está vendo? Olha, glória a Deus nas alturas. Depois você vai ver embaixo da glória. Nós os louvamos, por Jesus Cristo, nação do Espírito Santo. Então, por favor, não tem nada a ver com o Natal, viu? Tem padre que fala isso. Vamos cantar igual os anjos cantaram na noite de Natal, glória. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. É um hino cristológico, de louvação a Deus, nosso Pai. Né? E conclui-se com a oração, coleta. Na igreja primitiva, o padre dizia, rezemos. E era pouca gente, então cada qual colocava as suas intenções, por isso que é coleta. Vocês iam ver em alguns livros, está escrito coleta. Coleta de intenções. Como a igreja ficou muito grande, se a gente abrir isso, ficamos até amanhã, todo mundo falando, né? Então a igreja resumiu o sentido daquela celebração naquela oração que a gente reza, que o padre reza. Conclui-se aí os ritos iniciais. Gente, para que serve o rito inicial? Para formar a assembleia. Para formar a assembleia. Presta atenção no que eu vou falar agora. Posso sentar um pouco? Pode. A barriga não deixa ficar muito frente em pé. Ó, se nós não conseguirmos criar um clima nesses ritos iniciais, nós temos que avaliar o que está errado. Porque esse rito inicial é para justamente acolher a todos que a gente não conhece. Formar a assembleia, criar um clima de oração, e agora então, nós falamos com Deus, não falamos? Olha, até agora só nós que falamos. Pedimos perdão, louvamos a Deus, rezamos, nós falamos. Agora Deus nos fala. Então, esse rito de entrada, ele prepara, pode ir para o outro, para a liturgia da palavra, para o rito da palavra. Até aqui tem alguma pergunta do rito de entrada? Não. Por que entra a cruz? Porque a cruz é sinal do cristão. É uma igreja peregrina e Cristo vai na frente da nossa caminhada. O que nós podemos entrar na liturgia, no rito da entrada? Tinha uma pergunta no meu celular dos padres do sub-região o estado de Campinas. As Campinas, Amparo, Limeira, São Carlos, um padre perguntando: devo levar a Bíblia ou o lecionário na missa? Leia-se na procissão de entrada. Né? Então Sérgio, que é o responsável, falou: desnecessário. Respondeu só isso. E eu vou responder. Né? Eu vou responder assim: não é que é desnecessário. O evangeliário, vocês sabem que tem 3 livros de sal que eu mostrei. O lecionário tem as leituras dos domingos, do ano A, B e C. Tem o lecionário santoral dos santos e tem o evangeliário. Não sei se vocês têm aqui. Normalmente as palavras não tem. Tem, né? Evangeliário, onde só tem os evangelhos dos domingos. Então, na procissão de entrada, deve-se colocar, se tiver, o evangeliário atrás da cruz. Por quê? É a palavra de Deus que nos convoca para a reunião. Esse é o sentido de levar o evangeliário. E coloca-se no meio do altar. E depois, na hora da leitura do evangelho, pega-se do meio do altar e leva-se para a mesa da palavra. Para mostrar o que esse rito, é bonito esse rito, a Eucaristia e a palavra nós saboreamos.
é uma coisa só. Nós comemos a Eucaristia e comemos a palavra. É o próprio Jesus falando. A palavra é sacramento, gente. Os nossos irmãos, né? Eles não têm Eucaristia, mas eles têm uma profunda veneração à palavra. A palavra é sacramento. Né? Tudo bem? Entenderam isso? Então pode-se levar o evangeliário. Quem que leva? Pode ser um ministro. Quando tiver diácono, é o diácono que leva. Quando o bispo estiver presente, toma cuidado, porque às vezes ele fica. Né? Ele acha que é o padre que tem que levar. Né? Mas então vai como o ministro leva. E normalmente vão 2 velas acesas e tal. Né? Então, na liturgia da palavra, então, aqui o evangeliário no meio do altar. Ou, nesse caso, o lecionário está na mesa da palavra. Ali, na mesa da palavra. O evangeliário no meio do altar. Então, a primeira leitura, o sujeito onde está? Ele deve sair com calma. Não sei se tem uma... Fica o evangeliário e o missal. No altar fica o evangeliário no meio. E o missal também. O missal normalmente fica na credência. Não fica no altar. Não, só leva na hora que o presidente usa. Normalmente é isso. Agora, aí depende muito do padre também que se leva, né? Então, o evangeliário no meio do altar fechado e o lecionário aqui na mesa da palavra. Então, a primeira leitura, o sujeito vem com calma e vai fazer a leitura falando, pronunciando bem as palavras, de modo que todos entendam. Tudo bem? E para que isso ocorra, é preciso não ter pastoral do laço. Deve ter preparado em casa, naquele domingo, sei lá, domingo 1 vai ser o João, no domingo 2 vai ser o Felizmino, no domingo 3 vai ser sei lá quem. Então, reza-se a palavra. Quando a gente reza a palavra, preparou rezando, você proclama. Se você não leu e não meditou, você lê. E a palavra de Deus não pode ser lida, deve ser proclamada. Tudo bem? Então, a pergunta da aula é interessante pelo seguinte: vocês lembram que antes do quê? Questão dos 10 anos aí, principalmente quando as SEBs estavam com toda a energia, euforia, e eles inspiraram-se muito na liturgia africana. E aí, então, nós tínhamos as entradas da Bíblia. Lembram disso? Não é? As entradas da Bíblia. A palavra de Deus vai chegando, vai. A palavra de Deus vai chegando, vai. Lembra disso? E vinha e volta, e vinha e volta, né? O nosso bispo emérito era fora de série, eu gosto tanto do Gilberto. Ele dizia, Padre Jamil, nós vamos pegar o evangeliário. Tem sim que estava lá. Tá vendo? O evangeliário é isso aí, ó. Esse aqui é nosso livro. Mas isso aí tudo vocês vão decidir entre vocês, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo. Antes era só o bispo que levava. Não. Quando o bispo ia, levava, usava o evangeliário. Não. O evangeliário é um livro que se usa aos domingos, porque só tem aí os evangelhos. Não é só quando o bispo está. É quando a comunidade se reúne para celebrar a Eucaristia. Tá? Então, o que vai fazer? Quem vai levar? A questão é quem leva. Normalmente, leva um dos ministros. Então, o Dom Gilberto dizia assim, eu estava cuidando da liturgia nesse tempo, amigo, põe esse negócio para andar logo, senão só aparece a bunda dessa menina,
que vem trazia, gingava, né? Cadê a palavra de Deus? Cadê a palavra de Deus? Só parece a pergunta da menina. E é verdade, porque se fazia tantos gestos, tantas manobras, tantas coisas, né? Então começaram abusos. Dos abusos, aí veio o Bento XVI. E o Bento XVI colocou ordem um pouco na liturgia dos desmandos que estavam acontecendo. Então veio uma norma, não se faz entrada na Bíblia, como a gente fazia, não é? Tanto é que ninguém mais faz, pode ver, não é? Com esses cantos, essas coisas assim. Por quê? Aí é aquilo que eu disse, a palavra de Deus acolhe. Então ela vem na frente da procissão de entrada. Aí a Alda perguntou, e no mês da Bíblia, o que nós podemos fazer? Eu também acho que a gente não pode ser tão radical. Eu acho que a gente tem que fazer a avaliação das coisas e com um pouquinho de criatividade também, que o Papa Francisco agora está nos deixando, né? Eu tenho feito assim, né? Antes de começar no mês da Bíblia, antes de começar a liturgia, a liturgia da palavra, antes de começar a liturgia da palavra, eu fazia entrada do livro com um canto. Outro dia eu acusei um pouco, sei que um mal-estar lá, né? Eu trouxe o evangeliário na aclamação do evangelho. Fazendo uma grande procissão, é tão bonito, pode fazer isso, né? Eu fui ver, mas é bonito. E enquanto se canta o Aleluia, vem com os livros, com as velas, incenso e o evangeliário. Mas não foi muito bem aprovado. Né? Então, é melhor a gente seguir mais ou menos aquilo que é. Quando vocês estão só vocês, né, lá na catedral, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Quando são só vocês, eu acho que certas coisas são permitidas, sem esses excessos. Os excessos que... Sempre o excesso, né? Tudo que é excesso é prejudicial. Nessa época, gente, veja só, nessa época aqui em Campinas, aconteceram algumas coisas que eu tive que delicadamente falar com o padre. Hoje eu posso falar, né? E ele me respondeu. Ele celebrava um corporal de papel, um guardanapo de papel. Aí eu disse, padre, eu era responsável, sou responsável. Padre, veja bem, os leigos estão escandalizados com isso. Jesus não tinha pano de linho. Isso é coisa de igreja burguesa. Mas não é questão de igreja burguesa, é uma questão de dignidade. Quando a gente recebe alguém na nossa casa, você não põe uma toalha melhor? Meu Deus do céu, não tem nada disso. Isso aí é ideologia. E a outra coisa que fizeram, e por isso que tem os desmandos, né? E a gente tem que cortar esses desmandos. No Brasil, por isso que eu falei que a enculturação é complicada. Né? Se celebrava com broa de fubá, em vez de hóstia, em algumas comunidades. Porque a broa de fubá é do povo brasileiro. Eu falei, você não pôs pinga e nem vinho? Só faltava, né? Pôr pinga e nem vinho, né? Faltou isso. Então, os exageros, Alda, é que faz a gente, às vezes, a igreja tomar certas posições. Mas eu acho assim, que dentro da nossa criatividade, da delicadeza que vocês têm, olhando a comunidade, essas coisas podem ser introduzidas em alguns momentos, não sempre. Não é? Eu acho que é bonito. Então, a primeira leitura, sempre do Antigo Testamento, tem muito a ver com o Evangelho. Nos Atos dos Apóstolos, durante o tempo pascal. O Salmo responsorial. É bonito quando se canta bem o Salmo responsorial. O Salmo responsorial é resposta responsorial. Então, tem uma música, não tenho nada contra movimento nenhum, mas tem um estilo meio gospel, eu não consigo rezar. Quando tem jovem cantando, mais difícil. Eu fecho a cara, eu não consigo. Eu tenho que me concentrar e olhar o salmo para rezar. Não consigo. A compensação, eu fui agora celebrar sábado passado numa comunidade Nossa Senhora do Rosário, lá na paróquia Santa Clara, lá longe, quase perto de
não acontece, lá, né? A moça cantou tão bonito, a carinha do Senhor, mas com uma voz bonita, uma melodia bonita, a gente reza. A gente reza. Né? Então tem essa sensibilidade. Né? Não precisa ser gregoriano, mas tem tantas músicas. A irmã Miriam fez um livro, né, de salmos, né? Um livro de salmos. Poxa, deixou um legado bonito. Não precisa ir buscar em outros lugares. Né? A segunda leitura, normalmente, é de uma experiência de uma comunidade. São Paulo que evangelizou, às vezes Pedro, né? São experiências da comunidade que são passadas para nós. Aclamação ao Evangelho. Posso falar uma coisa que não vai escandalizar, não é? Na catedral, quando eu comecei a celebrar, de manhã cedo, é um grupo muito simples de pessoas que vão lá e depois vão trabalhar. E chegava aí, e esse que puxa o canto, um grupinho lá. Aleluia, aleluia, aleluia. Todo mundo, aleluia, aleluia, aleluia. Meu Jesus Cristo, vocês não sabem cantar um aleluia? E daí reza, lê o versículo. Se for para fazer isso, a CNBB diz, não leia aleluia. Se não for para cantar o aleluia, a CNBB, não sou eu, não é o Padre Jamil, não. Não leia aleluia. Porque aleluia é viva, é louvor, não tem uma tradução. Imagina você, viva, viva, viva. Tem sentido, gente? Tem sentido? Então, quem que não sabe? Aleluia, aleluia, aleluia. Até as paredes cantam, pô. Aleluia, eu sou o bom pastor, o pastor conhece os ouvidos, né? Aleluia, aleluia, aleluia. Pronto. Tá? Tem uma missa que eu celebro numa pequena comunidade de quarta-feira e ninguém canta, são horríveis, e canta, desafina. Então não leia o aleluia, não reza o aleluia. Termina a leitura, eu já vou para o Evangelho. Se vocês não querem cantar, não vai não. Não é? É a mesma coisa que o aniversário sempre fala isso, né? Você canta lá no parabéns a você, você fala parabéns para você nessa data de muitas felicidades. É a mesma coisa que fazer aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. É a mesma coisa que cantar o parabéns assim. Horrível, gente. Horrível. Bom, Evangelho, a homilia, a profissão de fé e a oração da Assembleia. Essa oração da Assembleia a gente tem que começar a valorizar um pouco mais. Ou seja, torná-la presente na vida da comunidade. Vida e fé. Construam vocês. Começa é difícil. Comece a construir a oração a partir da vida da comunidade. Porque você ouviu a palavra de Deus, meditou a palavra de Deus, agora você reza essa palavra. Você pode perceber, com todo respeito, que é muito bom os nossos folhetos. Mas às vezes tem oração lá que fala de tudo e não fala de nada. Né? Pode observar. Né? Certo domingo eu fui fazer um laço para a oração da Assembleia. A igreja, aí uma senhora falou assim, aí eu vou ler a oração da Assembleia, mas eu vou lá no ambão, eu vou lá no outro lado, não no ambão. Olha só, um erro crasso. O ambão, ou seja, a ambão se chama mesa da palavra. A mesa da palavra, você faz as leituras, o salmo e a oração da Assembleia. Não é eu, o Jamil, está aqui, ó. Pega aqui o texto, está aqui, no salmo. Não é, não sou eu. A mulher falou para. Está aqui, ó. A oração da Assembleia se faz na mesa da palavra. É oração de resposta à palavra ouvida. O comentarista fica do outro lado, não sai sangue, não está nada. Está na UTI. Está na UTI? Tá, tem. Então, esse microfone aí, um dia vai desaparecer. Sabe como apareceu o comentarista? Quando a missa era em latim. E tinha que explicar a missa.
E aí foi ficando. Tem padres que não faz mais, tem padres que só pede para o animador ler as intenções da missa. E começa a missa. Não é? E aquela introdução, quem faz é o padre. As intenções. Eu acabaria com muito bom, sabe? Eu não tenho ainda, não tenho paróquia ainda, né? Não sei se eu vou ter na minha vida. Quer dizer que a oração da Assembleia É feita no ambão. A oração da Assembleia não é o padre que está fazendo, está no missal. Está no missal. Pega lá, a oração da Assembleia, onde lê? A oração da Assembleia se faz na mesa da palavra. Aqui, ó. É só pegar aqui. Aquela informação que eles falam sobre qual o tema, né? Vai ser celebrado, né? Se perde um pouco a Assembleia chega, né? Você lê isso, você lê as intenções e começamos a missa, todo mundo de pé. Perde esse contato, achei como você falou, é muito interessante, porque você inicia um contato com o povo. Né? Você chama o povo para a celebração. Por exemplo, hoje, amanhã, né, quinta-feira, sei lá, boa tarde, bom dia, irmãos e irmãs, nós estamos reunidos para celebrar o mistério pascal do Senhor Jesus, fazendo memória dos 300 anos de bênçãos e graças do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Isso aí não é pecado mortal falar. Faz as intenções antes e diz isso. Com Maria, nós estamos alegres, ou agradecemos a Deus por nos ter dado Maria como nossa mãe, a mãe do povo brasileiro. Alegres, cantemos. 3 linhas, não precisa fazer discurso, mas dá uma introdução. Eu ainda acho que, sabendo fazer uma introduçãozinha assim, vai bem. Com relação à oração da Assembleia, normalmente, às vezes, aqui, ou a gente chama uma pessoa só, ou normalmente nós vamos colocar um casal. O que o senhor acha? Às vezes se coloca uma pessoa só por uma questão prática, mas nada impede que você coloque até cada um fazer uma. Não precisaria nem ser os dois, não precisaria ser o casal. Fica mais complicado você levar 5 lá, né? Então, por isso, fica pela praticidade, que a oração dos fiéis, né? Não é de uma pessoa, ele está rezando pela comunidade, né? Então, se você colocar uma para cada um, também não tem problema. Se você colocar o casal, também não tem problema. Se você colocar um só rezando, também não tem problema. Tá bom? Vamos para frente? E a liturgia eucarística, o rito da Eucaristia, tem 3 grandes momentos: preparação do sacrifício, oferecimento do sacrifício e a ceia sacrificial, né? Esse é a liturgia eucarística. Ou seja, primeiro momento ritual da preparação do sacrifício, que antes se chamava ofertório. E não é ofertório. O verdadeiro ofertório é na doxologia. O que é doxologia? Com Cristo, por Cristo e em Cristo. É aquela grande figura. Nós, com Cristo, ao Pai, oferecemos a nossa vida. É o grande ofertório quando termina a oração eucarística. Aqui, gente, é preparação da mesa. Ponto final. Tá? Tanto é que eu acho tão bonito, não é para fazer, pelo amor de Deus, mas eu acho bonito, por exemplo, no Mosteiro de São Bento, a mesa fica totalmente desnuda. E nessa hora, eles põem a toalha, arrumam toda a mesa, é a preparação. Põe o prato, põe o cálice, enfim, é a preparação da ceia. É isso aí, não é? E, obviamente, nos convida para a oração, orar irmãos, né? E ali começa, então, o outro momento importante, que é o oferecimento do sacrifício, que começa com o prefácio, que é um hino de ação de graças, não é? Um hino de ação de graças. Terminado isso, inicia-se o quê? Aquilo que se chama a oração
Eucarístico. E termina com o santo, né? O canto do santo. E aí também é outro problema, mas essa é a aula, você sabe dominar bem. Que não é, por exemplo, o canto do santo, o canto do hino de louvor, deve ter as palavras da CNBB. Olha, as palavras da liturgia. É a orientação da CNBB. As palavras da liturgia. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, usando nas alturas, bendito no Senhor, usando nas naturas. Né? É bonito. Eu já cantei tanto, vocês também. Céus e terra passarão, mas as palavras não passarão. Nós cantamos muito isso, né? Não é litúrgico. Não é litúrgico. Glorinha também, a gente cantou tantas vezes Glorinha, Glória pequena, né? Também não é litúrgico. Glória, glória nas alturas. Não é litúrgico. Tem gente cantando ainda, eu já vi isso. Está passando. Não sei até que ponto depois o bispo me disse, então aí, que vai fazer algumas normas. Faz tempo que está dizendo isso. E por isso mesmo ele está me deixando em stand-by, que fala, né? Ele está me deixando quietinho, porque espera, padre, espera que nós vamos fazer um negócio. Espera. Tá bom, estou esperando.